Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, vou falar com você, aluno do 7º ano do Ensino Fundamental, sobre taxonomia. O que será que significa esse nome, taxonomia? Bom, quais são os objetivos principais desta aula? Eu gostaria que você, aluno, conseguisse compreender a evolução do sistema de classificação dos seres vivos e que você possa entender também a organização taxonômica adotada atualmente. Bom, então esses são os objetivos desta aula e eu espero que você compreenda esses objetivos até o final desta aula. Que seria então esse nome tão estranho, né? Taxonomia não é uma palavra cotidiana, não é uma palavra usual para nós. Bom, chamamos de taxonomia então a ciência é responsável por fazer a classificação sistemática em categorias de diferentes áreas. Professor, você quer saber? Eu li esse conceito, acompanhei e ainda não entendi nada. Calma, tenha paciência, você vai entender daqui a pouquinho. Bom, o que a taxonomia faz? Ela vai ser responsável, então, por categorizar, ou seja, dividir em categorias, os seres vivos em grupos afins, ou seja, em grupos que são parecidos, semelhantes, baseando-se nas semelhanças, nas características físicas, nas características anatômicas, na estrutura do corpo e, atualmente, utilizando também os dados evolutivos e genéticos para que você consiga ter uma ordenação, uma organização dos seres vivos, de forma que o mundo inteiro, os cientistas, os estudiosos e todos nós estudantes possamos compreender e diferenciar animais, plantas, entre outros seres vivos. Vamos pensar aqui na importância da taxonomia. Mas, para a gente pensar na importância dela, eu vou usar um exemplo aqui para você tentar entender melhor o que eu quero dizer com a importância da taxonomia. Imagina que você tem lá no seu guarda-roupa lá algumas gavetas lá onde você guarda suas roupas e você tem lá, por exemplo, meias. Você tem meias lá no seu guarda-roupa, você quer separar essas meias. Você tem blusas, muitas blusas. Você tem bermudas. E aí, vou colocar mais alguma coisa aqui. Você tem lá bonés também. Você quer separar isso aí. E aí você tem muitos desses. Vamos dizer que você tem, sei lá, umas 100 bermudas, umas 500 blusas, 300 meias, 500 bonés, números altos. E você vai jogar isso tudo dentro de uma gaveta lá. Você tem lá uma gavetinha, tem 3 gavetinhas aqui. Aí está lá a gavetinha. Se você jogar tudo misturado aqui, vai ficar difícil na hora que você precisar de sair e pegar só a meia daquela cor que você quer, pegar só as blusas. Agora, se você organizar, você vai ter mais facilidade. Digamos que você coloca somente meias na primeira gaveta, somente blusas na segunda gaveta, somente bermudas na terceira gaveta. E os bonés você vai pendurar num cabide, sei lá. Você usa um cabide lá, pendura os seus bonés. Ou seja, quando você tem uma grande quantidade de materiais para selecionar, você precisa de organizá-los. E da mesma forma acontece com os seres vivos. Nós temos milhares, na verdade milhões de espécies de seres vivos do planeta. Acredita-se que pode chegar a mais de 50 milhões. Imagine um número gigantesco desse se você não tiver organização, se você não tiver esses seres vivos devidamente separados em grupos. Então aqui você teria grupos de bermudas, grupos de blusas, grupos de meias. Da mesma forma, você precisa de ter grupos de animais, grupos de plantas, grupos de vários seres vivos para que você consiga se organizar e falar uma mesma língua com o mundo todo. Então daí a grande importância. Voltando aqui então. Pensando nessa importância de organizar, vamos ver as importâncias específicas do estudo da taxonomia. Identificação,
de seres úteis às atividades humanas. Ah, tá. Então, naquele meu exemplo, meia serve para você calçar nos pés, certo? Tem uma função. Aqui, alguns seres têm utilidade também para os seres humanos. Vou dar um exemplo aqui, jararacas. As cobras jararacas, nós utilizamos os venenos da jararaca para produzir medicamento para controlar a pressão alta. Se você não tivesse organizadinho, não soubesse identificar uma jararaca, você poderia pegar um veneno de uma cobra errada e você não ia conseguir fazer esse medicamento. Está vendo a importância de organizar seres vivos? Nós utilizamos seres vivos para muitas atividades. E esse exemplo da jararaca é um exemplo muito clássico. Estudo dos habitats. Bom, para você pegar uma jararaca, para ir lá, retirar o veneno dela e fazer um remédio de pressão para controlar a pressão alta, você precisa de saber onde esse animal vive. Então, daqui mais uma importância de saber seu habitat. Além disso, saber o habitat dos seres vivos, de uma maneira geral, é importante para você saber onde encontrá-los e onde precisa de ser preservado, onde que você vai utilizar, e, enfim, conservar aí a biodiversidade do nosso planeta. E aí entra justamente esse terceiro ponto. Conservação da biodiversidade. Como eu disse aqui, usamos os animais para várias funções. Nós temos animais que nos ajudam a carregar cargas, né? É o caso dos cavalos que foram usados por muitos anos, hoje em dia ainda é utilizado nas roças. Nós temos vacas, das quais nós nos alimentamos, elas também produzem leite para nós, nós temos vários animais que nós acabamos criando fora da natureza para usar como fonte de alimento ou fonte de outros materiais. Mas é importante saber também que a biodiversidade não é importante apenas por causa desses animais que nós utilizamos diretamente. Muitos animais influenciam nossa vida e às vezes nós não percebemos diretamente. Vou dar um exemplo clássico também, que é o das abelhas. A polinização das abelhas, ou seja, quando as abelhas levam um grão de pólen de uma flor para outra, elas estão ajudando na reprodução das plantas, permitindo que mais plantas cresçam no nosso planeta, e nós sabemos o quanto as plantas são importantes para nós, tanto as frutíferas, das quais nós nos alimentamos, mas também o fato das plantas retirarem parte do gás carbônico da atmosfera. Olha como um pequeno animal como a abelha tem um papel fundamental aí no nosso planeta. Portanto, a conservação da biodiversidade é de tremenda importância e está ligada à taxonomia também. Bom, Aristóteles, já no século IV antes de Cristo, já tinha classificado os animais de acordo com a presença de sangue e outros fatores. Então, Aristóteles, há muitos anos atrás, como dito aqui, ele já tinha uma pequena classificação de seres vivos. Olha, então a gente tem seres vivos com sangue, eu estou pensando aqui em sangue vermelho, tá? Tal como o nosso. E indivíduos sem sangue, seres vivos sem sangue. Por exemplo, eu poderia dizer aqui, temos camelos, cavalos que têm sangue, mas nós temos aqui os insetos, por exemplo, alguns insetos, baratas, grilos, né? E aí, o Aristóteles não considerava esses pequenos animais como tendo sangue, né? Então, animais com sangue e sem sangue era uma classificação básica. Também tinha uma classificação que usava assim, olha, animais de corpo mole, animais de corpo duro e algumas classificações mais simples. Bom, e aí tem um conceito ainda dessas classificações taxonômicas que nós chamamos de classificações artificiais. E essa classificação do Aristóteles ainda era uma classificação artificial. Vamos entender o que é ser artificial quando pensamos em classificação dos seres vivos. Alguns naturalistas, então, classificavam os animais dessa forma aqui, olha. Por exemplo, modo de locomoção. Ambiente em que viviam. Vamos pensar no modo de locomoção. As aves se locomovem voando, então você poderia separar um grupo dos animais que voam. Aí tinha um probleminha. Morcegos, por exemplo, que são mamíferos, iam cair no mesmo grupo de gaviões, que são aves. Então, esse tipo de classificação ainda não era o ideal. Por quê? Não levava em consideração a história evolutiva das espécies que veio à tona com as descobertas de Charles Darwin.
Uma famosa classificação, uma das classificações que foi usada como referência e até hoje é uma grande referência para a gente, foi a classificação de Linneu. Ele propôs uma classificação dos seres vivos com base em características estruturais ou anatômicas. Quando eu penso em estrutura, vamos pensar na estrutura do corpo humano, meu corpo aqui. Então, qual que é a minha estrutura? Olha, eu tenho 2 membros inferiores, que são minhas pernas, 2 membros superiores. Então, vários animais que tiverem essas características podem ser colocadas dentro de um mesmo grupo que eu, que é a espécie humana. Animais que têm asas, então é uma característica estrutural. Então os animais que têm asas podem ser classificados dentro de outro grupo. Então isso seriam características estruturais ou anatômicas. Nesse sistema de classificação de Linneu, a espécie seria a unidade básica de classificação. Então primeiro você tem a espécie. Por exemplo, a espécie humana, que daqui a pouco veremos o nome da nossa espécie. E essas categorias, então, elas foram ampliadas em relação à proposta de Linneu. Mas o Linneu já propôs ali uma classificação baseada na estrutura dos seres vivos, e aí nós já tínhamos reinos, então, né? Classificação em reinos, em filos, e essa classificação, então, foi melhorada ao longo dos anos, e nós temos uma classificação atual, que vou falar daqui a pouquinho. Que são as classificações modernas. O que seriam? Nas classificações modernas, as características evolutivas da evolução, do desenvolvimento dos seres vivos ao longo de milhares de anos, passaram a ser consideradas, bem como os ancestrais comuns desses seres, os fósseis de animais extintos e mesmo o que nós chamamos hoje, de genética, a moderna genética. Então hoje nós temos aí, dentro das classificações modernas, vários fatores que vão influenciar como esses seres vivos são classificados. Inclusive o estudo genético de cada ser vivo para entender melhor a qual grupo cada um pertence. Então, atualmente o que nós temos é um sistema que utiliza a classificação dos seres vivos obedecendo uma hierarquia que vai de reino até espécie. Como que seria isso? Vou passar aqui rapidamente para você. Seria o seguinte, ó. Então nós teríamos reino... Ei, que letra feia. Vou melhorar aqui agora. Reino, filo, vou colocar aqui na frente. Classe, passar para baixo aqui. Ordem, família, passar para baixo de novo. Gênero e finalmente espécie. E funciona da seguinte forma: o reino seria o grupo mais amplo. Dentro desse reino podem ter vários filos. E você pode pegar um filo só desse, lembrando que ele pertence a um grande reino, e um filo só desse pode ter várias classes dentro dele. Então, cada vez que você vai andando aqui nessa categorização aqui, ó, nessa classificação, você vai tendo uma categoria muito grande, dentro dela várias categorias menores, dentro de cada uma dessas categorias ainda menores, ou seja, a ordem são as categorias menores do que classe, depois família, gênero, até chegar em espécie. Só que o espécie é o ponto de referência principal onde você não divide mais os seres vivos. Quando chega lá, por exemplo, na espécie Homo sapiens, que é a espécie ser humano, acabou ali. Ali é a espécie ser humano, dali não tem como dividir mais. Então essa é a ideia aí da categorização dos seres vivos e a forma como nós classificamos atualmente. E essa ideia de reinos, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, esses grupos são chamados de táxons. Então as espécies semelhantes nesses táxons, nesses grupos, elas são agrupadas em uma categoria que chamamos de gênero. É a leitura do que eu passei no quadro de trás para frente. Você tem uma espécie. Várias espécies que têm certa semelhança são categorizadas dentro de um mesmo gênero. Vários gêneros que têm semelhança são categorizados dentro da mesma família. Várias famílias com
características semelhantes são agrupadas dentro de ordem. Então aqui é o pensamento contrário do que eu passei no quadro. Você olhando de espécie, subindo para gênero, depois para família, ordem, classe, filo e reino, ok? A ideia é semelhante. Agora vamos a alguns exemplos para que você possa entender isso melhor. Repare essas duas figuras aqui. Nós temos aqui um cachorrinho, inclusive uma foto aqui de uma amiga minha aqui, obrigado pela foto, e um gato. Repare esses dois animais. Diga para mim aí, pense, qual a diferença que existe entre eles? E quais as semelhanças existem entre eles? Eu vejo muitas semelhanças. Eu vejo focinho, eu vejo orelhas. Não dá para ver o do gato direito, mas eu tenho certeza que esse gato aqui deve ter uma cauda, né, um rabo. Eles têm 4 membros, né, patas dianteiras e traseiras. Vamos ver agora a classificação deles científica, ok? Vamos sempre comparando com o outro. Repara o cachorro e o gato. Ó. Os dois pertencem ao reino animal, ou seja, o reino dos animais. Os dois pertencem ao filo Chordata, que é o filo a qual estão os vertebrados, os que possuem vértebras. Os dois pertencem à classe mamália, porque são mamíferos. Então, os filhotes vão se amamentar na mãe, que tem as mamas. É uma classificação aqui. A ordem deles é carnívora também, principalmente porque eles se alimentam principalmente de carne, são carnívoros. Agora, quando chega em família, eles já se diferenciam mais, tá vendo? À medida que você vai chegando perto de espécie, vai afunilando mais, vai ficando, as características mais específicas vão começando a dividir mais esses grupos. Então, aqui, a família dos cães é a Canidae, enquanto a família do gato é o Felidae. Felidae lembra felino mesmo, e a família de Canidae lembra canino, né? E depois o gênero aqui a gente já vê que já mudou completamente. A gente já tem aqui o gênero Canis nos cães e o gênero Felis nos gatos. Nós temos que a espécie dos cães é a Canis lupus, enquanto a espécie de gatos é a Felis catus. Agora vamos a um exemplo aqui extremo. Agora tenta achar uma coisa igual entre esse cachorro e essa seringueira. E depois tente achar algo de diferente neles. Vamos ver como fica a classificação deles. Nós temos aqui, logo de início, que o reino deles já é diferente, logo no começo. Então, o reino do cachorro, reino animalia, e o da seringueira, plantae. Não é para ler esses nomes difíceis aqui não, que a classificação das plantas não é fácil mesmo. É só para você perceber que quando eles são muito diferentes, já desde lá do início, eles nem pertencem ao mesmo reino. Então, é assim que é feita as classificações sistemáticas, ou é assim que se estuda a taxonomia. E como que se nomeia uma espécie, né? O nome científico ele sempre vai ser composto por 2 palavras, tá? A primeira sempre vai representar o gênero da espécie e a segunda vai representar um nome específico. Aqui o nome da nossa espécie, ó, Homo sapiens. Homo é o gênero e sapiens, Homo sapiens, os 2 nomes juntos, representam a nossa espécie. O que mais tem na nomenclatura? As 2 palavras têm que estar em itálico ou negrito. Itálico é essa letra meio curvadinha, assim, meio de lado, assim, ó, quando a gente digita no computador. Então, Homo sapiens, a primeira está em itálico, a segunda aqui, a letra está mais forte, está em negrito. Quando a gente vai escrever isso no caderno, aí você faz o seguinte, ó. Porque não dá para escrever à mão em itálico e negrito, né? Aí você sublinha essas palavras, ok? E, finalmente, a primeira letra do gênero deve sempre estar com letra maiúscula e a segunda letra da espécie deve estar em minúsculo. Homo sapiens, a primeira letra lá da primeira palavra homo, que reconhece o gênero, letra maiúscula. E a segunda palavra, letra minúscula, sapiens. Aí estão os pontos principais, nós vimos aí a taxonomia e a sua importância para a nossa vida, as classificações artificiais, né? Que não considerava a evolução, classificação de Linneu, famoso Linneu, as classificações modernas que usam a genética e também a evolução, e a nomenclatura, como que se escreve o nome de espécies, né? É isso que eu queria falar com vocês. Repare aqui as referências bibliográficas, caso você queira aprofundar no assunto, são boas referências. No mais é isso, eu desejo a você bons estudos.